Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 1. Capítulo 1. Acordei com dor instantânea. Era como se eu estivesse queimando em lava derretida. Da ponta dos pés ao cérebro, a dor excruciante me percorreu. Durou apenas alguns minutos, mas poderiam muito bem ter durado horas. Assim que a dor começou a passar, finalmente consegui respirar pela primeira vez. O ar estava frio e me arrepiou, mas isso mal me ocorreu enquanto eu estava ali ofegante. Lentamente minha respiração e batimentos cardíacos voltaram ao normal, e a adrenalina da dor diminuiu. Lentamente abri os olhos. Isso não está certo, pensei comigo mesmo. Naquele momento eu estava olhando para os galhos verdes das árvores balançando acima de mim. Virando a cabeça para olhar ao redor, percebi que estava deitado em uma floresta. Fechei os olhos e tentei me lembrar da noite passada. Fiquei em casa porque estava nevando muito, então assisti a uns filmes aleatórios para passar o tempo. Só isso. Depois, só um branco. Sentei-me lentamente, apenas para descobrir que estava completamente nua. Levei um momento, mas meu cérebro finalmente registrou um fato muito importante. Meu membro parecia diferente, maior. Olhando para o resto de mim, percebi que todo eu era diferente. Originalmente eu tinha cerca de 1,80 metros de altura e o que alguns chamariam de corpo de pai, por ter sido solteiro por anos. Pedir comida para a viagem e não ter mais preocupações na vida. Mas agora, eu provavelmente tinha 1,90 metros e um corpo que deixaria a maioria dos homens com vergonha. Não tinha o porte físico de um nadador, mas também não era um daqueles caras cheios de proteína. Eu era uma boa mistura dos dois. Um cara sarado e sarado, eu acho, mas não me importava. Estava confuso e animado demais para me importar. Foi então que percebi que também tinha longos cabelos brancos que chegavam à cintura, embora naquele momento estivessem sujos de terra e lama. Também tinha uma pele branca e pálida, tão lisa quanto qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Não consegui parar de olhar para o resto do meu novo corpo. Da ponta dos dedos dos pés às unhas, tudo me chamava a atenção. Droga, eu disse distraidamente enquanto me olhava. Depois de alguns minutos me examinando, olhei ao redor novamente. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Ao meu redor não havia nada além de uma floresta densa, e eu não era nada além de um especialista em sobrevivência na natureza. Olhando ao redor, vi que no chão, aos meus pés, havia um saco de tecido. Inclinando-me para olhar dentro, encontrei um par de sandálias e uma túnica cinza que ia até as coxas, com um pedaço de corda preta que eu poderia usar como cinto. No fundo da sacola havia um pedaço de papel com algo escrito. Peguei o papel e o examinei. Pelo que vi, era uma mensagem digitada, impressa e guardada na sacola. No papel havia apenas algumas palavras. Depois de se vestir, diga a palavra sistema em voz alta. Gib, meu cérebro parou. Já li livros assim, em que um sujeito aleatório é transmigrado ou invocado para algum mundo para lutar contra um grande inimigo. Pelo amor de tudo que é bom, por favor, não me deixe ser uma pessoa invocada. Eu nunca conseguiria me interessar por animes, então não saberia nada sobre eles, pensei com uma pontada de pânico. Deus, espero não ter sido convocado por este mundo só para fazer essa porcaria. Rezei uma última vez antes de reunir a coragem necessária. Vestindo-me rapidamente, olhei ao redor mais uma vez para me certificar de que estava realmente sozinho. Sem ver ninguém, inspirei profundamente e soltei o ar lentamente. Então, usando a voz pela primeira vez, disse em voz alta, sistema. Para minha surpresa, uma tela azul neon apareceu na minha frente. Ano, 4000 a.C. Tempo no mundo, 15 minutos e 37 segundos. Nome, Adam Anthony Gray. Idade atual, 18. Imortal, altura menos 1,90 metros. Observação. Caro Sr. Gray, pedimos as mais profundas desculpas por este inconveniente. Infelizmente você morreu quando um vazio quântico que estávamos testando perdeu o controle e acidentalmente o engoliu. A boa notícia é que conseguimos resgatá-lo do vazio. A má notícia é que, bem, você foi engolido por um vazio de nada. Bem, é mais do que isso, mas seu cérebro de macaco não conseguiu compreender nada, então não vou perder meu precioso tempo tentando. Como pedido de desculpas, decidimos dar-lhe uma nova vida por causa do nosso erro. A única coisa que este sistema pode fazer é rastrear sua idade atual, fornecer um mapa-mundi que indica onde você está e mostrar a hora. Ele também mostrará áreas com habitantes humanos, marcadas em azul. Quanto mais escura a cor, maior a população. Não é como aqueles sistemas que estão nos livros do seu mundo. Ele não lhe dará habilidades ou recompensas. É praticamente inútil, mas ei, você está vivo, então fique feliz com isso. Como bônus, adicionamos o Spotify ao seu sistema, que está conectado ao seu antigo mundo para entretenimento. Agora, falando de coisas boas, tenho certeza de que você está se perguntando onde e quando está. Bem, no momento da sua morte, você estava assistindo a um filme chamado Crepúsculo. Então, decidimos enviá-lo para esse mundo através de um de nossos portais multiversos. O único problema é quando conseguimos enviá-lo para lá. O último ano que conseguimos enviar é o ano 4000 a.C. Essa também é a razão pela qual lhe demos a imortalidade para que você pudesse fazer parte da história. Tivemos que criar um corpo totalmente novo para você porque, digamos, seu último corpo era basicamente, como vocês, humanos, dizem, fudido. Então movemos sua consciência para este novo corpo, que criamos especialmente para você. Na minha opinião, foi um desperdício, mas o que os superiores querem, eles conseguem.
Seu novo corpo tem uma capacidade de cura aumentada, além de uma capacidade regenerativa. Se você perder um braço, ele crescerá novamente. Se tiver a cabeça cortada, prepare-se, macaco, porque sua cabeça está prestes a ganhar pernas e começar a crescer. Enquanto ainda restar um grão de poeira de você, você começará a se regenerar e se tornar um ser humano perfeitamente bom. Para ajudar você a sobreviver neste novo mundo repleto de perigos brilhantes, demos a você algumas melhorias que devem te ajudar. Aumentamos sua velocidade e força, tornando-o tão forte e rápido, se não mais, do que a maioria dos vampiros em seu novo mundo. Também adicionamos alguns amortecedores emocionais, que ajudarão você a viver para sempre. Porque a última coisa que precisamos é que você enlouqueça e mate todo mundo no planeta. E também que você não queira pular em um vulcão e desperdiçar o esforço que fizemos para criá-lo. Tudo que os amortecedores fazem é facilitar o processamento da tristeza ou da raiva. Não vão eliminá-los. Você ainda sentirá as emoções, só que em menor quantidade. Junto com o aumento da inteligência. De nada por isso, porque sejamos honestos, parece que você não estava conseguindo fazer nada nesse sentido. Diretor de Ciência GIB, a República Multiversal. PS, boa sorte. Você vai precisar. Fiquei boquiaberto. Espere, isso não pode estar certo, eu disse em pânico. Meu coração estava começando a disparar no peito. Chega de TV ou fast food, que se dane. E eu acabei de ser chamado de macaco? Tive que parar para pensar nisso. Minha vida era realmente tão ruim assim? Onde eu pensava em fast food e TV antes da minha mãe, do meu pai e da minha irmã? Talvez isso não seja uma coisa ruim, pensei quando me controlei. Minha vida foi um completo desperdício. Larguei a faculdade para trabalhar das 9 às 5, tudo porque tinha preguiça de aparecer nas aulas e não tinha namorada em lugar nenhum, nem no futuro próximo. E mais, eu assisti Crepúsculo quase 1 milhão de vezes. Era o filme favorito da minha irmã quando éramos mais novas. Então eu conhecia a história melhor do que a maioria dos filmes. Depois de alguns minutos relendo a mensagem, consegui controlar meus pensamentos. Eu precisava descobrir onde estou atualmente. Mapa do sistema, eu disse em voz alta. Assim como antes, a tela azul apareceu na minha frente. Mas, diferentemente de antes na tela, o planeta inteiro era mostrado. Usando minhas mãos consegui mover o globo e aumentar e diminuir o zoom, como no Google Earth. Demorei apenas um segundo para ver onde estavam as maiores populações, como no Egito ou em muitos lugares pequenos pela Europa. Mas minha localização atual era mais ou menos no meio do que se tornaria a Alemanha. Então, sem pensar duas vezes, comecei a me mover para o sul, na direção da maior população, que estava no Egito, ou no que será o Egito, em cerca de alguns milhares de anos. Levei 4 meses inteiros para viajar ao Egito, ou mais corretamente, aos seus antecessores. Atualmente não era um reino, mas sim um conjunto de aldeias ao longo do rio Nilo que um dia se uniriam em uma grande cidade. E tudo que tenho a dizer sobre a viagem é: foda-se essa merda. Na primeira semana da viagem, choveu sem parar, não só uma garoa. Não, foi uma tempestade total. Felizmente, quando a chuva finalmente parou, não foi tão ruim. Meu novo corpo tinha uma resistência incrível, o que me permitiu caminhar do nascer ao pôr do sol sem suar. Também aprendi a caçar e rastrear animais. Com minhas novas habilidades foi incrivelmente fácil. Com a minha velocidade, eu conseguia correr em círculos ao redor de qualquer animal. E com a minha força, quebrar seus pescoços como se fossem gravetos, tornando a tarefa o mais indolor possível. A parte de cozinhar foi a mais difícil. Primeiro, tive que usar um pedaço de madeira e um pedaço de pau para acender o fogo. Então eu não tinha nada para cortar minhas mortes. Então eu usava minha força para abrir o animal e colocar a carne no espeto, como um kebab. Mas com todo o mal veio muita coisa boa. Todas as noites eu me deitava perto do fogo e observava as estrelas acima de mim. Havia milhares deles no céu, diferente de antes de eu chegar aqui. Você teria sorte se visse um punhado deles. Isso me permitiu pensar sobre minha nova vida, assim como pensar sobre minha vida antes de vir para cá. Fiquei me perguntando se minha família estava bem. Eu me senti mal. Para eles, eu provavelmente simplesmente desapareci e nunca mais fui visto. Foi estranho como me senti em relação a isso. Eu me senti triste, mas também não. Como se eu não tivesse me apegado ao sentimento e o estivesse observando de fora, olhando para dentro. Cerca de 4 meses depois, aprendi a curtir peles de animais. Minhas roupas iniciais eram boas, mas não duraram muito. Ficar preso constantemente em árvores ou arbustos e rasgar o tecido. Então, em vez de estragar minhas roupas, decidi tentar o bronzeamento. Tudo começou quando peguei um veado de bom tamanho com chifres enormes. Lembro-me de assistir a um documentário sobre a vida primitiva e como o osso era uma ferramenta muito versátil, usada na medicina e em uma grande variedade de objetos. Então, encontrei uma pedra plana e comecei a afiar uma ponta de um chifre. Com a minha força, eu precisava ter cuidado para não quebrá-lo. Então, durante 3 dias, afiei um chifre. Depois de afiar o chifre, coloquei-o à prova. Levei apenas 30 minutos para encontrar um veado solitário. Assim que o avistei, agi no piloto automático. Em menos de um segundo, corri para o lado do cervo, agarrei-o pela cabeça e torci bruscamente, quase arrancando sua cabeça. O veado caiu sem nem saber que morreu. Ajoelhando-me, usei a faca de chifre para esfaquear o flanco do veado. Não era tão afiado quanto uma faca de aço, mas funcionou. Depois que as entranhas do veado estavam do lado de fora, carreguei a carcaça de volta para o meu acampamento. Uma vez lá, comecei o longo processo de aprender a esfolar os veados.
Devo agradecer ao meu hábito nada saudável de assistir coisas aleatórias na internet, ou nunca teria descoberto, porque foi isso que também me permitiu aprender a fazer peles e couros. A primeira coisa que você faz quando tem o couro é remover qualquer carne ou excesso de carne do couro. Em seguida, deixe o couro de molho na água por um dia para remover qualquer sangue, sujeira ou qualquer coisa que esteja nele. Agora que o couro estava de molho, consegui raspar qualquer excesso de tecido que restasse. Agora era a hora de secar e esticar. Para fazer isso, estiquei-o e cravei os cantos em uma árvore com pedaços afiados de madeira que consegui fazer com minha faca de chifre cega. Depois de esperar alguns dias, o couro finalmente ficou pronto. No final, consegui fazer um short. Sim, short. Usei minha túnica já rasgada como fio para amarrá-la no que eu descreveria como visual mendigo. Porque elas não eram nada bonitas, mas olha, eu não via ninguém vivo há quase 5 meses. Então agora eu só tinha shorts com sandálias. Felizmente parece que não posso mais me queimar de sol, então isso é bom, eu acho. Capítulo 2. Os primeiros 1000 anos. Nunca cheguei ao meu destino original. Eu nem tinha chegado na metade da Ucrânia quando uma grande tribo nômade me encontrou, ou melhor, eles me encontraram e tentaram me matar. Algo sobre espírito demoníaco ou algo assim, eu não estava realmente prestando atenção neles no momento porque estava muito ocupado desviando de suas lanças. Depois que eles ficaram sem coisas para jogar em mim, finalmente consegui falar com eles. Eu sabia que se quisesse, poderia ter matado todos eles em questão de segundos. Com a minha velocidade e força, seria como pisar em formigas. Mas eu ainda não perdi minha moralidade, e eles provavelmente estavam apenas com medo de mim. Um homem de aparência estranha, com cabelos brancos e pele clara aparece do nada. Eu teria feito o mesmo se estivesse com as sandálias deles. Tentei falar com eles, mas inglês ainda não é uma língua. Felizmente, um homem mais velho veio do fundo do grupo e se aproximou de mim. Ele provavelmente tinha entre 30 e poucos e 30 e poucos anos, mas comparado ao resto do grupo, ele era o mais velho. Os outros tinham entre 20 e poucos e 20 e poucos anos. Ele parou uns 4,5 metros na minha frente e consegui vê-lo melhor. O homem tinha apenas cerca de 1,68 metros, cabelos longos castanho escuros, pele bronzeada e um colar de osso no pescoço. Acontece que ele era o líder do grupo. O nome dele era Yonada. Levei cerca de uma semana para me tornar semi-fluente no idioma deles, graças à minha inteligência. Eu não era um gênio nem nada com memória perfeita, mas era como se meu cérebro conseguisse reter melhor as informações, em vez de elas entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. A tribo tinha cerca de 120 membros no total, exceto cerca de 40 deles, eram homens capazes de lutar. O restante eram idosos, mulheres e crianças. Eles eram uma tribo nômade que sempre se mudava do norte da Ucrânia no verão e depois iam para o sul durante o inverno. A razão pela qual tentaram me matar foi porque nunca tinham visto alguém como eu antes, alguém tão pálido e com cabelos brancos. Todos na tribo tinham cabelos mais escuros, do castanho ao preto. Eles também tinham pele bronzeada, não pálida como a minha. Isso me fez ficar curioso sobre o povo da tribo. Mas depois de alguns dias caçando e trazendo 2 ou 3 veados ou javalis por dia, alguns caras queriam que eu casasse suas filhas. Mas deixei isso passar. Fora isso, tudo foi ótimo. Tornei-me um caçador e curtidor da tribo Shoma. Minhas habilidades em ambas me deram bastante respeito e posição na tribo. De vez em quando, entramos em contato com tribos menores, algumas amigáveis interessadas em negociar, e outras querendo lutar e matar todos os homens e levar as mulheres. Mas com o tamanho da nossa tribo, eles simplesmente tentavam nos evitar. Então, pelos 10 anos seguintes, permaneci com a tribo. Mas com o tempo, a vida na tribo começou a ficar entediante. Era uma rotina que nunca mudava, indo para o norte no verão e para o sul no inverno. Sempre as mesmas árvores e montanhas para admirar, nunca nada de novo. Então finalmente decidi ir embora antes que as pessoas começassem a se perguntar por que eu não envelheço e começassem a pensar em mim como um deus ou algo assim. Ao sair, troquei 15 peles com o líder da aldeia por um burro que chamei de Belry. E lá fomos nós, eu e meu burro, de tribo em tribo e de aldeia em aldeia. Viajei aprendendo novas línguas e vivenciando novas culturas. A maioria das tribos era amigável e curiosa sobre minha aparência, mas algumas eram hostis e não queriam nada comigo. Eu não me importava. Sempre que uma tribo era hostil eu simplesmente ia embora. Enquanto viajava, eu constantemente coletava peles de animais das minhas caçadas e as curtia durante a viagem. Com essas peles eu trocava por outros itens, às vezes por peles diferentes ou em grandes quantidades por um boi, cavalo ou outro burro. E antes que eu percebesse eu tinha cerca de 4 burros, 6 cavalos e um boi que chamei de Ed. Ed normalmente puxava um carrinho pequeno que eu fiz para carregar meus itens mais pesados, como algumas pedras brilhantes de ouro de tolo que encontrei em um rio e minhas ferramentas. Os cavalos carregavam minhas peles em sacos pendurados nas laterais. Belry e seus novos amigos burros carregavam meus itens menores, como quaisquer esculturas que eu fizesse ou ervas que eu encontrasse. Por fim, cheguei à África. Mas infelizmente foi uma péssima ideia. E é péssima mesmo. Porque eu fui a primeira pessoa branca que uma tribo africana viu e eles pensaram que eu era um espírito maligno vindo para consumir suas almas. Então eles tentavam me matar ou me calar com cânticos. E sempre que eu era visto por uma tribo, eles tentavam me matar. Então eu e meus animais decidimos voltar para o norte. E assim, o tempo passou e mais tribos e vilas eu comecei a negociar. O tempo parecia simplesmente passar.
Fiquei realmente surpreso quando verifiquei meu sistema e vi que anos se passaram quando pareciam apenas alguns meses. E em algum momento, simplesmente parei de olhar para o meu sistema e comecei a aproveitar a vida e os lugares incríveis que eu poderia encontrar. Um dos meus favoritos é o Monte Everest. Vê-lo à distância tão alto e imponente me arrepiou com a visão. Ainda não escalei, mas vou. É só uma questão de tempo. E eu tenho tempo ilimitado. De vez em quando, pessoas se juntavam a mim em minhas viagens, mas elas lentamente definhavam e morriam, enquanto eu permanecia jovem para sempre. Por muito tempo foi difícil assistir enquanto isso acontecia. Mas depois que Bell e Ed faleceram, fiquei insensível à perda e comecei a vê-la como um ciclo natural da vida. Vivemos e depois morremos. Exceto eu e os futuros vampiros. E por 600 anos viajei e negociei. Do que veria a ser a França até a China ou a Índia. Deixando os dias e os anos passarem como água por entre dedos abertos. Aprendi todas as línguas que pude, armazenando-as profundamente no arquivo da minha mente. De vez em quando eu tinha que lutar contra alguns lobos ou pequenos grupos de homens que queriam me matar e roubar meus bens. Sempre que os lobos vinham, eu ganhava novas peles, e sempre que homens vinham atrás dos meus bens, os animais selvagens comiam seus ossos. Matar homens não foi tão difícil quanto eu imaginava. É claro que me senti mal na maior parte do tempo que fiz isso, mas, se você escolhe fazer coisas ruins, espere que o pior aconteça com você. Na maioria das vezes, quando eu os matava, eles nem sabiam o que os havia matado ou que tinham morrido. Quebrar seus pescoços era a maneira mais fácil e rápida de acabar com eles. Nunca os culpei por isso. Na maioria das vezes eles não tinham muita escolha, ou me matavam e sobreviviam dos meus bens por anos ou morriam de fome. Na maioria das vezes eu nem os matava e em vez disso, deixava que eles se juntassem a mim, claro, depois de dar uma boa surra em todos eles. Eu mostraria a alguns como pastorear e para outros ensinaria uma profissão, mostrando-lhes como esculpir madeira. Ou eu lhes mostrava o uso de certas ervas e a melhor maneira de usá-las. Na maioria das vezes eles saíam de uma aldeia, colocando suas novas habilidades em prática e começando uma nova vida, embora eu goste sempre de seguir para o próximo destino. Capítulo 3. Anfitrião. Ano 2480 a.C. Tempo no mundo, 1520 anos, 7 meses, 14 dias, 9 horas. Nome, Adam Anthony Gray. Idade, 18, imortal, é 1538 anos. Altura, 1,90 metros. Nos últimos séculos, o Egito começou a crescer, transformando-se de pequenos vilarejos ao longo do rio Nilo em uma cidade enorme. Esse desenvolvimento me proporcionou o lugar perfeito para vender meus produtos. Com o passar dos anos, reduzi meu tamanho. De mais de 10 animais puxando carroças, passei a ter apenas uma mula com carroça para transportar minhas mercadorias. Foi uma boa mudança de ritmo para mim. Enquanto viajava, aprendi tudo o que pude, desde estilos de luta primitivos até a cultura deles, mantendo registros de onde fui e o que aprendi sobre suas culturas em diários. Mas esse não era o meu principal motivo para viajar. Eu tinha aprendido que quanto menos eu permanecesse em uma região, menos conectado com as pessoas eu me tornaria. Por que ficar por ali para ver aqueles com quem você se conecta desaparecerem lentamente com o tempo? É por isso que eu realmente não me importava com o que vendia ou trocava. Eu não estava no ramo de comércio para ficar rico. Deixando tudo isso de lado, também era uma ótima maneira de ver o mundo, de ver coisas com as quais eu só poderia sonhar. Eu não tinha um lugar para onde ir e nunca tinha pressa. Eu chegava lá quando chegava. De vez em quando eu parava em algum lugar por alguns anos só porque tinha vontade e ia embora quando tinha vontade. É estranho saber que você é imortal. O tempo simplesmente não tem mais sentido. Um ano é um piscar de olhos para mim agora. É surpreendente o quanto algumas dessas pessoas estão dispostas a gastar em peles de lobo ou tigre. Mas contanto que estejam dispostas a gastar, estou disposto a vender para elas, o que me torna uma das barracas mais populares do mercado. Logo no início aprendi que com a minha aparência, seria impossível vender para qualquer pessoa no Egito. A maioria das pessoas naquela época era muito supersticiosa, e sempre que viam meu cabelo e minha pele pálida, pensavam que eu era um espírito que possuía meu corpo. Então, adotei um novo visual. E não cortei o cabelo nem o pintei de uma cor nova. Ao longo dos milênios, me apeguei demais a isso. Então, em vez disso, sempre usei uma cobertura para a cabeça e o rosto, mais conhecida como kefir. Era um longo pedaço de tecido que eu enrolava em volta da cabeça e da boca, deixando apenas os olhos à mostra. Cobri o resto da pele para não deixar que vissem minha pele pálida. Tentei bronzear a pele algumas vezes, mas com a minha capacidade de cura, era impossível. Claro, ainda recebi olhares estranhos, e minha altura não ajudou, mas ganhei menos do que ganharia se não usasse. Vendi peles de animais e pequenas bugigangas que fiz em minhas viagens. Hoje foi um dia como qualquer outro. Eu tinha uma barraca no mercado grande que podia alugar por algumas semanas até ficar sem coisas para vender. Depois ir embora e deixar que outra pessoa alugasse depois de mim. Já era tarde, o sol começava a se pôr no horizonte e o crepúsculo se aproximava. Eu estava prestes a começar a empacotar minhas peles quando avistei um grupo de pessoas andando pelo mercado. Todas vestiam as melhores roupas disponíveis na época e todas tinham joias de ouro, de colares a brincos e anéis. Não pareciam andar, mas deslizavam. E eu soube imediatamente o que eram. Eu nunca tinha visto nenhum antes, mas não foi difícil dizer o que eram. O grupo era de vampiros. E para minha sorte, eles estavam vindo direto para mim.
Fiquei parado observando-os se moverem em minha direção. Todos deram espaço para eles se moverem, como se soubessem o que eram e não quisessem nem olhar na direção deles, como se só de olhar pudessem ser mortos. Mas eu fiquei ali parado, observando se aproximarem ainda mais, passo a passo. Finalmente, eles estavam parados em frente à minha barraca, todos os 9, 8 homens e uma mulher. Reconheci um dos homens e a mulher instantaneamente, eram Amun e sua companheira Kebi, exatamente como nos filmes. Apenas Amun e Kebi se adiantaram para olhar as peles. O resto dos homens, imagino que seus guardas, viraram-se para fora, atentos a qualquer perigo. Eles também eram vampiros, com olhos vermelhos e expressões frias. E agora eu estava cara a cara com meus primeiros vampiros. Capítulo 4. Gostaria de dizer que não fiquei nervoso, mas fiquei. Eu não tinha medo deles. Se as coisas piorassem, eu poderia tentar fugir deles, esperando que o choque de me ver decolando num piscar de olhos me desse uma boa vantagem. E se me alcançassem, eu lutaria. Mas contra 8 vampiros, só havia um resultado possível: eu ser dilacerado em 1 milhão de pedaços. Eu sonhei com meu primeiro encontro com vampiros, qualquer coisa, desde eles tentando me matar até simplesmente vê-los à distância. Mas agora eu tinha 2 vampiros dos filmes na minha frente. E não apenas alguns vampiros aleatórios. Mas Amun e Kebi, 2 dos vampiros mais velhos dos filmes Crepúsculo. Por alguns momentos eles examinaram as diferentes peles, de lobo a tigre, leão, zebra e muitas outras. Kebi se virou para Amun e disse em voz baixa: "O que você acha deles, meu amor?" Sua voz era suave e reconfortante como mel puro. "Eu gosto delas, especialmente desta", disse Amun enquanto esfregava a pele de um tigre de bengala. "Quanto custa?" perguntou Amun sem olhar para cima. Decidi deixar uma boa impressão neles, então disse: "Por favor, aceitem-nos como presente." Agora Amun olhou para mim, olhando-me diretamente nos olhos, como se estivesse tentando olhar dentro da minha alma, procurando por quaisquer mais intenções que eu pudesse ter. Mas ao longo dos meus 1500 anos como trader, desenvolvi uma cara de pôquer muito impressionante. Depois de alguns momentos, Amun começou a sorrir, exibindo seus dentes perfeitos e caninos um pouco mais longos, mas não de forma ameaçadora. "Eu gosto de você", disse Amun sem perder o sorriso. "Qual é o seu nome?" ele me perguntou, olhando para a pele do tigre. "Adam. Adam Grey", respondi. "Adam. Nome estranho. De onde você é, Adam?" perguntou Amun. "Em todo lugar e em lugar nenhum", eu disse simplesmente. "Então você é um viajante?" perguntou Kebi. "Sou mesmo. É assim que consigo minhas peles", eu disse, apontando para algumas peles de tigre de bengala e depois para as peles de lobo. "Esses animais vivem apenas em certas áreas e são difíceis de matar, então são difíceis de encontrar, e às vezes tenho que viajar por anos só para encontrar um. E você está simplesmente nos dando isso." "Por quê?" perguntou Kebi. Levantando minhas mãos, removi o pano que cobria meu rosto, certificando-me de que eles pudessem me ver bem para que se lembrassem de mim no futuro. "Nunca é demais fazer novos amigos", eu disse com um pequeno sorriso. Eles pareciam impressionados com a minha aparência. Minha pele pálida sem o bronzeado do sol, e meu queixo definido me davam uma aparência bastante atraente. Eles pareceram atordoados com isso e ambos me encararam com espanto. Depois de alguns segundos, ambos voltaram a si e olharam um para o outro. Durante todo esse tempo, peguei uma das peles de tigre e lobo, enrolei-as e amarrei uma tira de couro no meio. Quando terminei, coloquei as peles enroladas na frente deles. "E aqui está você", eu disse, amarrando o pano novamente sobre meu rosto. "Muito obrigada", disse Kebi, pegando as peles enroladas. Os 2 ainda me olhavam com curiosidade enquanto se afastavam, cochichando entre si. Quando eles estavam saindo, um dos guardas me encarou. E eu conhecia aquele olhar. Já o vi mais vezes do que gostaria ao longo dos anos. Era um olhar de assassinato. E luxúria. Então ele conectou. Ele queria meu sangue. Então, quando elas sumiram de vista, comecei a empacotar minhas peles como um louco possuído, pegando pilhas inteiras de peles e jogando-as em uma das minhas carroças, recebendo tudo em apenas alguns minutos. Depois de fazer as malas, saí correndo de Dodge. Olhei por cima do ombro em busca de algum sinal de que estava sendo seguido. Mas havia muita gente nas ruas para perceber. Finalmente, depois de me afastar alguns quilômetros da cidade, olhei ao redor novamente. Nada. Felizmente a lua estava cheia, dando-me luz suficiente para enxergar a uma boa distância. Mas nada. Fechando os olhos, soltei um suspiro de alívio. Pessoas normais são fáceis de lutar, mas um vampiro é tão forte e rápido quanto eu, não que eu realmente saiba. Só conheci os primeiros há menos de 1 hora. E eu não sei nada sobre lutar de verdade. Claro, eu lutei, mas só lutei contra pessoas normais. É como um urso contra um veado. Não há luta, apenas matança. Quando abri meus olhos novamente, vi algo à distância e senti um aperto no estômago. Era ele, correndo na minha direção, ou acho que era. Tudo que eu conseguia ver da minha posição atual era uma pequena nuvem de areia se movendo rapidamente. Pensando rápido, mergulhei no meu carrinho e peguei a primeira coisa que pudesse ser uma arma para mim. E o que era aquilo? Um martelo de madeira. Saltando da carroça, usei minha velocidade e corri até uma pequena colina de areia a uns 30 metros da carroça. Uma vez do outro lado da colina, deitei-me na areia, deixando apenas meus olhos espiarem. Levou apenas alguns segundos para que o homem aparecesse perto da minha carroça, levantando uma nuvem de areia enquanto derrapava até parar.
Acostumado com minhas aparições repentinas perto dele, o burro que puxava a carroça não reagiu à aparição repentina do homem, apenas piscando silenciosamente para ele. O homem não pareceu gostar do fato de eu não estar com meu carrinho e começou a me procurar. Mas sendo eu quem sou, esqueci que é impossível não deixar rastros na areia. Ele os viu. Assim que ele os viu, decidi que minha melhor aposta seria atacar primeiro. Eu fui direto para ele. O vampiro ficou surpreso ao me ver correndo na velocidade de um vampiro em sua direção. Ele congelou, mas apenas por um momento, antes de também avançar em minha direção. Quando cheguei perto, balancei meu martelo de madeira direto na cabeça dele, mas o vampiro desviou do meu golpe inclinando-se para o lado o suficiente para que o martelo não acertasse. Assim que errei, o vampiro partiu para o ataque, balançando a mão bem na minha garganta. Para meu espanto, eu parecia ser mais rápido que ele. Não muito, mas o suficiente para me dar uma vantagem pequena, sim, mas ainda assim. Desviei da mão dele indo para baixo, agarrando o braço direito estendido enquanto me movia para baixo. Pulei no ar, ainda segurando o braço dele. Usando minhas pernas e quadris, consegui um giro forte no ar e quando cheguei ao auge do salto, ouvi um estalo alto e um estalo. Então o homem soltou um grito terrível quando aterrissei desajeitadamente, caindo de cabeça na areia. Levantando-me rapidamente, olhei para o homem que estava ajoelhado, observando o toco que costumava ser seu braço direito, mas que agora era apenas um toco de cristal. Olhando para baixo, percebi que ainda segurava o braço. Então, sem pensar duas vezes, ataquei. Balançando o braço em direção à cabeça, o homem pulou para trás, gritando: "O que é você? Seu coração ainda bate, mas você tem as mesmas habilidades que eu", gritou o homem com uma voz rouca e em pânico. "Sou apenas um homem", e enquanto girava o braço em volta de mim como se fossem nunchakus. Isso só pareceu irritá-lo ainda mais, fazendo com que ele me atacasse com raiva. Fiquei um pouco animado agora. Por muito tempo fiquei nervoso em lutar uma batalha real de vida ou morte contra um vampiro. Mas agora, sendo tão fácil, eu estava ficando convencido. Meu palpite é que eu tinha mais controle sobre mim mesmo depois de mais de 1000 anos usando minhas habilidades. Porque eu posso não saber quase nada sobre luta, mas percebi que esse cara usou muitos movimentos inúteis. Desperdiçar nanosegundos em uma mudança inútil de uma parte do corpo ou de peso. E aqueles nanosegundos que ele desperdiçou me deram as aberturas que eu precisava para causar algum dano. Ele veio por baixo para um tackle com um braço, mas isso apenas deixou sua cabeça aberta para o ataque. Usando seu próprio braço decepado, eu o golpeei para baixo, atingindo-o com força, quebrando o braço em pó e jogando-o de cara na areia. Sem perder tempo, fui direto ao ponto. Caindo de costas, agarrei sua cabeça antes que ele pudesse se recompor e puxei com força, arrancando sua cabeça do pescoço. Depois que o decapitei, caí para trás, batendo na areia e olhando para o céu noturno, deixando a adrenalina ir embora lentamente. Preciso aprender a controlar melhor minhas habilidades. Por muito tempo fui ingênuo em pensar que nunca lutaria contra outro vampiro. E eu tive sorte de derrotar esse vampiro, usando apenas meu melhor controle sobre minha habilidade de vencer. Sim, eu venci, mas o que aconteceria se eu encontrasse outro vampiro com tanto controle e experiência real de luta? Vou te contar. Vou ser ferrado com F maiúsculo. Então decidi começar um novo ramo na minha vida. Adeus, comerciante de peles. Olá, artes marciais. Capítulo 5. Ano 2048 a.C. Tempo no mundo, 1952 anos, 10 meses, 74 dias e 4 horas. Pelos próximos séculos dediquei-me ao aprendizado e ao conhecimento, viajando para todos os cantos do mundo que pude alcançar. Aprender coisas novas e dominá-las. Comecei com o mais importante, aprender diferentes estilos de luta, lanças, espadas e combate corpo a corpo. Eu era melhor com a espada curta. Criei meu próprio estilo, onde eu chegava perto e atacava, sem dar ao meu oponente a oportunidade de revidar. Em outras palavras, chegar perto e permanecer no ataque, mantendo meu oponente constantemente na defesa, atacando constantemente. Ou deveria. Ainda não o testei de verdade contra um vampiro. Quando aprendi a lutar, não conseguia praticar contra pessoas normais em velocidade máxima. Então, em vez disso, eu observava as pessoas praticando, armazenando tudo no meu cérebro. Então vá para algum lugar privado e longe de qualquer lugar populoso, principalmente florestas, e pratique. Estude e aprenda com isso. Posicionamento dos pés, como segurar a arma e diferentes movimentos e combos. Praticando e dominando os movimentos, moldando-os e aprimorando-os para que se adaptem melhor à minha velocidade e força. Passando a maior parte dos anos na própria China. A China estava repleta de diferentes estilos de luta, especialmente com espada, lança e combate corpo a corpo. Foi muito impressionante ver isso. Meu palpite é que as constantes guerras travadas naquela época deram origem a centenas de estilos diferentes. E eu dominei cada uma delas. O único problema são as armas atuais. Elas são feitas de bronze. O bronze é um metal muito fraco comparado a outros metais como ferro ou aço, e espadas de ferro não serão fabricadas por um tempo, e o aço não será produzido por mais de 1000 anos. O problema era como encontrar algo forte o suficiente para um vampiro. Com minha força, sempre que eu batia em algo como uma pedra que poderia ser tão forte quanto a pele de um vampiro, com uma espada feita de bronze, ela se quebrava ao meio ou em pedaços. Então fiz o melhor que pude lutando mentalmente contra um inimigo imaginário. Ao longo dos anos, lutei contra milhões de inimigos imaginários.
Às vezes, vários inimigos ao mesmo tempo. Então, por cerca de 300 anos eu apenas estudei artes marciais. Depois de aprender milhares de estilos diferentes, decidi começar a aprender outras coisas. A primeira coisa depois foi a medicina. É realmente incrível o que a medicina natural pode fazer. Pode curar erupções cutâneas, e misturar certas ervas com água quente pode aliviar tosses ou resfriados. Antibióticos naturais. É realmente fascinante. Depois, continuei viajando de uma coisa para outra. Vi o Monte Everest no Himalaia, o Rio Nilo, os Alpes suíços, a costa do Algarve em Portugal e muito mais nas minhas viagens. E salto de tempo. Ano, 1000 a.C. Anos no mundo, 3.000 anos, 8 meses e 44 dias. Eu estava sentado em uma praia na bota da Itália, observando o sol se pôr lentamente atrás do oceano, enquanto eu viajava pelos últimos 1000 anos. Aprendi a lutar, medicina e uma quantidade absurda de outras coisas, desde esculpir até construir, cozinhar, idiomas, todo tipo de coisa. E eu continuei viajando para aprender mais coisas. Mas no momento eu estava tirando umas pequenas férias. Enquanto eu pensava, minha mente começou a divagar. Ainda havia uma coisa que eu ainda tinha que fazer, ou mesmo tentar, e isso era encontrar o amor. Desde que cheguei aqui, há milhares de anos, não sinto mais vontade de encontrar o amor. Claro, já fiquei com mulheres, mas apenas por uma noite. Nunca me apeguei. Por que se apegar quando eles estão destinados a morrer num piscar de olhos por mim? E a última coisa que eu quero agora são filhos imortais. Parecia que eu estava esperando por eles. Esperando para conhecê-los, quem quer que eles fossem. Mas quem são eles? Eu só posso imaginar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Volterra. Volturi. Sentado na sala de audiências da base principal dos Volturi, Aro, Caius e Marcos estavam ouvindo uma história muito interessante de um dos vampiros que eles enviaram em busca de novos covens. E finalmente ele retornou após quase 100 anos de viagem em busca de mais covens para aumentar o número de Volturi. Mas ele não retornou apenas com informações sobre diferentes covens, mas com uma história muito intrigante. Ouvi falar desse homem pela primeira vez não muito tempo depois de ter saído em busca de outros covens. O vampiro alto chamado Antuli disse enquanto se ajoelhava na frente dos 3 líderes. Comecei minha jornada indo para o norte, para a terra dos homens selvagens, em busca de qualquer informação que pudesse me levar a um coven. Também comecei a ouvir histórias de um homem estranho que vinha à aldeia deles a cada poucas décadas e curava os doentes ou os moribundos. No começo pensei que fosse um curandeiro viajante, mas quanto mais eu viajava, mais ouvia histórias. Algumas aldeias dizem que ele vem até a aldeia ou tribo delas há centenas de anos e depois vai embora. No começo não acreditei, pensei que fosse apenas uma história, mas até mesmo algumas aldeias no Extremo Oriente têm histórias desse homem dizendo a mesma coisa, que ele tem visitado a aldeia delas há centenas de anos. Aro sentou-se em seu trono e bateu os dedos no braço da cadeira pensando. Virando-se para olhar para Marcos, Aro perguntou: "O que você acha, irmão? Acho que devemos encontrar esse homem. Quem sabe quantos anos de vampiro ele tem e quais habilidades ele pode possuir? Talvez seja uma habilidade de cura que pode ser muito útil ao fazer acordos com certos humanos. Trazê-los de volta da beira da morte, ou um de seus entes queridos." Aro sorriu e soltou uma risadinha. "Sim, irmão, isso seria uma boa ideia. Quando tivermos membros suficientes com habilidades que possamos usar, seremos capazes de finalmente acabar com o Coven romeno e depois com os outros Covens incômodos e colocar o mundo dos vampiros sob nosso domínio." Cailde disse com sua voz pomposa. "Sim, quando o Coven romeno acabar, os Volturi serão o Coven governante", disse Aro, virando-se para Antuli, ainda ajoelhado. "Quero que você e outros 2 escolhidos vão encontrar esse homem e o tragam de volta." "Ao seu comando", disse Antuli, levantando-se e saindo lentamente da câmara. "E se ele não quiser se juntar a nós?", perguntou Caio, levantando-se do trono depois que Antuli foi embora. "Então usaremos Charmion para fazê-lo", disse Aro com um sorriso irônico, recostando-se em seu trono. Charmion é uma vampira com a capacidade de influenciar laços emocionais e manipular os outros. Foi assim que Aro conseguiu forçar aqueles a se juntarem aos Volturi quando eles nunca quiseram. Adam, eu estava viajando entre tribos na Espanha, ou na época conhecidas como ibéricas, curando e negociando um pouco. Em vez dos mais de 10 animais que eu costumava ter, eu só tinha um cavalo chamado Buttercup puxando uma pequena carroça enquanto eu caminhava ao lado dele. Eu estava caminhando por um pequeno caminho que levava para o leste. Enquanto caminhava, liguei minha playlist de músicas favoritas e me distraí, sabendo que meu cavalo permaneceria no caminho e pararia quando estivesse confuso sobre para onde ir. Era meio da tarde quando parei para almoçar debaixo de uma árvore perto do caminho, que protegia meus olhos do sol. "Estou tão feliz por ter feito óculos de sol", disse eu ao meu cavalo Buttercup. "Já fiz vidro milhares de vezes na busca por óculos de sol. O único problema é que eu era péssimo nisso. Primeiro foi preciso encontrar algo quente o suficiente para derreter os materiais necessários. Depois a modelagem e o escurecimento do vidro, que demoraram tanto. Mas eu estava determinado a fazê-los. E agora tenho alguns Dunzens na minha carroça como reservas. Ao longo dos anos, tive muitos animais de companhia. Sempre doía quando eles morriam, mas a morte é inevitável e me fez valorizar ainda mais o momento que tive com eles. Tirei um saco de carne defumada e pão achatado do carrinho, coloquei-o no chão e desamarrei Buttercup e a deixei pastar enquanto eu comia. A comida nesta época é péssima.
É pão, mingau, ensopado de legumes ou frango, peixe com queijo e vários tipos de carne em conserva. Sim, todas essas comidas são boas, mas são tão sem graça. De vez em quando vou à Índia ou a outros lugares e encontro lugares que têm certos temperos que posso comprar, mas eles duram pouco tempo. Eu comprava temperos por quilo, mas tendia a ser exigente com eles e ficava sem em um ano. Preparando um sanduíche de carne defumada. 2 pedaços de pão achatados com carne defumada no meio, dei uma mordida e mastiguei com força. O pão seco e a carne defumada exigiram muita mastigação para serem engolidos, mas eu me viro com o que tenho. Tirei meu cantil e tomei um gole profundo para ajudar a comida a descer sem me engasgar. Enquanto tomo o gole, ouço o som de pessoas correndo rápido. Não como pessoas normais, mas como eu quando corro a toda velocidade. Vampiros, eu sussurro. Levanto-me num piscar de olhos e olho na direção de onde eles vêm. Pelo som, são 3, talvez 4. Sem perder um segundo, vou até a carroça, pegando uma das minhas espadas de bronze e me preparando para finalmente colocar minhas habilidades de luta à prova. Antuli. Já se passaram 2 anos desde que ele foi enviado em busca do homem de cabelos brancos. Primeiro, ele foi para o norte em busca de alguma aldeia que o tivesse visto recentemente. Levou 7 meses para encontrar uma aldeia onde ele tivesse estado recentemente. Então, seguindo seu rastro, descobrimos que ele estava indo para sudoeste, em direção aos povos ibéricos. Enquanto passavam pelas aldeias, algo despertou o interesse de Antuli. Toda vez que o homem de cabelos brancos chegava a uma aldeia, ninguém desaparecia da aldeia, nem mesmo os pobres, dos quais ninguém sentiria falta. Foi assim que Antuli conseguiu rastrear covens. Procure por uma vila ou cidade onde os pobres costumam desaparecer e você encontrará o coven por perto. Mas nunca uma pessoa desapareceu quando o homem de cabelos brancos estava lá, deixando Antuli um pouco desconfiado. Como ele sobrevive se não for de sangue humano? Pensou Antuli enquanto continuavam sua jornada. Demorou mais de 1 ano para que eles finalmente alcançassem o homem de cabelos brancos. Demorou tanto porque precisavam parar e se alimentar sempre que encontravam uma vila ou cidade, e perdiam um dia a cada vez. Felizmente, o homem de cabelos brancos ficou alguns dias em cada vila ou cidade, deixando os vampiros o alcançarem lentamente. Finalmente chegaram a uma aldeia na região sul da Península Ibérica. Como de costume, entraram na aldeia, cobrindo-se com mantos pretos e vermelhos, tomando cuidado para não deixar o sol tocar sua pele e deixar que os aldeões os vissem brilhar. Levou apenas alguns minutos para receber a boa notícia. O homem de cabelos brancos acabou de sair da aldeia. Assim que entenderam a direção que o homem de cabelos brancos ia, os 3 saíram correndo para longe da vista. Seguindo um caminho através da floresta, os 3 finalmente conseguiam ver o fim daquela longa jornada em busca daquele homem. E finalmente o fim da caçada. Depois de correr por 10 minutos, finalmente avistaram uma carroça e um cavalo marrom pastando não muito longe dela. E finalmente o homem de cabelos brancos. Capítulo 7. Ponto de vista Adam. Merda, pensei quando vi os 3 vampiros pararem a 3 metros de mim. Era fácil ver quem eles eram ou de que grupo eles faziam parte. Os Volturi murmurou enquanto nos encaramos. Nos últimos 1000 anos, o número de vampiros que vi cresceu, começando na Romênia, onde está o atual coven governante. Os vampiros romenos não se importavam se as pessoas soubessem o que eles eram. Governavam o povo com corações frios e punho de ferro, massacrando aldeias inteiras por capricho. Em alguns dos piores momentos, eu levava grandes grupos de aldeões e os guiava para terras mais novas. Imaginei que quanto mais remoto o lugar, melhor, porque os vampiros precisavam de sangue humano para sobreviver, para não sentirem dor pela falta de sangue. E assim não arriscariam uma viagem de longa distância, que levaria 1 mês só para alcançá-los, já que não havia vilas por perto. Felizmente, há vários lugares para isso e eu os ensinaria a sobreviver nesses lugares, não saindo até ter certeza de que eles conseguiriam sobreviver sozinhos. Depois de fazer isso algumas vezes, o coven romeno descobriu o que eu estava fazendo e enviou 70 vampiros atrás de mim. Os vampiros pomposos eram um bando de idiotas com problemas mentais. E só me perseguiram por alguns dias antes de se cansarem e saírem em uma onda de sangue por incontáveis vilas, matando centenas de homens, mulheres e crianças só porque podiam e para esmagá-los com a esperança de uma vida nova e melhor que eu poderia ter trazido a eles. Enquanto eu os observava à distância, incapaz de impedir a matança inútil, jurando que um dia acabaria com o coven romeno. E eu sabia exatamente como fazer isso. Os Volturi. Sim, eles não são muito melhores que os romenos, mas os Volturi trouxeram a lei ao mundo dos vampiros, impedindo os massacres e assassinatos abertos de humanos, escondendo o mundo dos vampiros do mundo humano. Então, escolhi entre 2 males. Um que matava centenas por diversão ou aqueles que traziam regras e ordem a este mundo sem lei, punindo severamente aqueles que as quebravam. Não foi uma escolha difícil de fazer. O único problema é que eu não sabia quando os Volturi começaram sua ascensão ao poder. Mas agora eu tinha o que pareciam ser 3 membros dos Volturi na minha frente. Não foi difícil descobrir. Eles usavam capas pretas e vermelhas, a aparência característica dos Volturi. Ou um culto, mas se você pensar bem, eles podem muito bem ser a mesma coisa.
Os três pararam a uns 4,5 metros na minha frente, olhando para mim e para minha espada. Um vampiro alto, com longos cabelos negros como a noite e feições esculpidas em um branco pálido, estava na frente dos outros dois, claramente o líder. Fiquei tenso, pronto para qualquer movimento repentino que pudesse sinalizar um ataque. O líder do grupo inclinou a cabeça para o lado, parecendo confuso. Virando-se para olhar para um dos homens atrás dele, ele disse: "Não é ele, é só um humano com cabelo branco", ele disse, virando-se para mim com um sorriso maligno. "Não conseguimos fazer uma refeição na vila por sua causa, então agora você é a nossa refeição." Sem perder um segundo, eles atacaram, movendo-se como um borrão em minha direção. Não tenho muita certeza do que esperavam que eu fizesse. Ficar ali parado com medo ou tentar correr, mas posso garantir que não esperavam o que eu fiz. Eles vieram em minha direção em formação de flechas, o líder na frente e os dois lacaios de cada lado, atrás dele. Então eu entrei em movimento, claramente os chocando por um momento, deixando uma brecha para eu atacar. Olhando em direção ao líder, pulei e desferi um chute voador em seu peito, fazendo-o voar para trás e colidir com uma grande árvore. Aterrissando de costas, fiquei de pé num pulo e me virei para os outros dois. Os outros dois estavam me observando de forma confusa, um de frente e o outro de lado, tentando me atingir dos dois lados. Usando minha velocidade, corro em direção ao que está na minha frente. Finalmente tentando meu estilo de luta, chego perto e uso minha espada de bronze. Mas tudo que minha espada fez foi cortar suas roupas, sem nem arranhar sua pele. Eu poderia muito bem estar tentando cortar uma pedra, pensei. Então fiz a segunda melhor coisa. Movendo-me mais rápido do que qualquer vampiro normal, enfiei a espada na parte inferior da cabeça dele, derrubando-o junto com minha espada no chão. Girando, agarrei a mão estendida do outro vampiro que estava prestes a me agarrar e a torci para o lado. Segurando a mão, levanto minha perna e o chuto forte no pescoço. Em um movimento fluido, arranco a mão e o decapito. Antes mesmo que o corpo atingisse o chão, ouvi o som de pés correndo atrás de mim. Virei-me e imediatamente pulei para o lado para desviar da minha própria espada, que agora estava nas mãos do líder vampiro. Ele continuou a empurrar, cortando e esfaqueando, ficando cada vez mais irritado quanto mais eu desviava ou desviava de seus ataques. "O que é você?" o homem gritou. Mas não respondi. Estava ocupado demais esperando uma oportunidade. E lá estava. Era evidente que ele não sabia lutar com uma espada. Confiando em sua força e velocidade, ele apenas brandiu a espada na esperança de me atingir. Mas isso só tornou meu trabalho mais fácil. O líder vampiro tentou um golpe para baixo, permitindo que eu desviasse e entrasse em sua guarda. Agindo rápido, envolvi meus braços em volta dele num abraço de urso e fiz algo sobre o qual contaria histórias pelo resto da minha vida. Com todas as minhas forças atirei meu joelho bem entre as pernas do vampiro. Eu podia sentir suas partes penduradas se transformando em pó de cristal sob meu joelho. O líder vampiro soltou um grito de gelar o sangue quando sua masculinidade foi arrancada pelo meu joelho. Soltando-o, ele caiu no chão ainda gritando de dor. "Você está com os Volturi?" Perguntei ao homem que ainda gritava, mas ele não respondeu. Então deixei-o rolar no chão mais um pouco antes de fazer outra pergunta. "Por que eles mandaram você atrás de mim?" Finalmente o homem me respondeu gaguejando. Eles estão procurando vampiros com habilidades para lutar contra o clã romeno." Dei um pequeno sorriso. Já era hora, pensei. "Vocês sabem que eu teria deixado todos vocês viverem se não tivessem me atacado", eu disse, e sem dar tempo para ele compreender o que eu disse. Pisei em seu peito e puxei sua cabeça de seus ombros. Eu planejava me juntar aos Volturi para acabar com o clã romeno, nada mais. Não vou me tornar um dos peões deles. Depois de juntar todos os corpos, acendi uma pequena fogueira. Usei um pedaço de madeira e atei fogo às roupas deles. Feito isso, voltei para meu carrinho e peguei um saco para as cabeças. Depois de amarrar o saco e colocá-lo na minha carroça, voltei para a árvore e me sentei. Peguei meu sanduíche de pão e carne e comecei a pensar em planos para quando levasse as cabeças de volta para os Volturi. Capítulo 8. Ano 994 a.C. Anos no mundo, 3006. Depois de terminar meu sanduíche, recoloquei Buttercut no carrinho e continuamos nossa jornada, deixando para trás os corpos fumegantes dos 3 membros Volturi que me atacaram. Então, eu e Buttercup começamos nossa jornada para Volterra, a cidade que deu nome aos Volturi e que os chamava de lar. Enquanto caminhava, repassei a luta na minha cabeça. Primeiro, a espada é completamente inútil contra um vampiro. Bronze é fraco demais para causar dano de verdade. Eu precisava enfiar a espada na cabeça do meu oponente só para matá-lo. Acho que vou precisar aprender a lutar com um martelo só para causar dano de verdade. Pelo menos até eu conseguir uma espada de samurai. Mas tirando isso não houve problema algum. Eu era um cara durão que enfrentou 3 vampiros sozinho e os fez em pedaços. Comparado à primeira vez que lutei com um vampiro no Egito, eu estava completamente diferente. Eu estava mais rápido, mais forte e realmente sabia como lutar. Só espero que quando eu conhecer os Volturi, eles não tentem me manipular. Sei que quando a maioria das pessoas me vê, tudo que vê é um jovem bonito. Mas por baixo de tudo isso, há alguém que viu tudo que há para ser visto. Aprendeu todas as línguas conhecidas e encheu o cérebro com mais conhecimento do que todos neste planeta juntos. Viu mais morte e vida do que qualquer ser vivo. E essa é a minha vantagem. Deixar que os outros me subestimem e quando fizerem isso será a queda deles.
Demorei pouco menos de 5 meses para chegar a Volterra. E, para ser sincero, fiquei um pouco surpreso. Era uma vila de tamanho razoável, com uma população maior do que o normal. Caminhei ao lado de Buttercup pelas ruas lotadas de pessoas tentando vender coisas para os passantes, trazendo lembranças de quando eu fazia a mesma coisa. Não foi difícil descobrir onde estavam. Havia um prédio muito maior do que qualquer outro na vila, com 2 pessoas na frente, usando capas completamente pretas que sombreavam seus rostos, e a maioria das pessoas evitava olhar em sua direção. Então, levando Buttercup para a frente do prédio, parei-a bem na frente dos 2 guardas. Tirei algumas folhas de hortelã de uma bolsa na minha cintura e deixei que elas comessem da minha mão. Enquanto isso, os 2 guardas me olhavam como se eu fosse retardado. Mas não dei importância a eles e fui até o fundo da minha carroça. Peguei o saco de cabeças e caminhei até os guardas, disse eu com uma voz alegre. Entrega para os Volturi, eu disse, exibindo meus dentes perfeitos num sorriso largo. Ambos os guardas estavam claramente confusos, então eu disse. Olha, um de vocês entre e diga a Aro que o homem de cabelos brancos está aqui e ele vai entender, eu disse aos guardas. Demorou menos de um segundo para o guarda à minha esquerda entrar e contar ao seu chefe sobre o homem louco na porta. Enquanto esperávamos o guarda voltar, fiquei ali com a sacola na mão, batendo o pé e assobiando uma música enquanto esperava. Olhando para o guarda na minha frente eu pergunto. Estamos tendo um clima agradável hoje. Mas ele não disse nada, apenas ficou ali parado, tentando me intimidar, achando que seus olhos vermelho-carmesim iriam me assustar. Em vez disso, fez com que ele parecesse constipado. Antes que eu pudesse avisá-lo que seus olhos estavam saltando para fora, a porta se abriu e o segundo guarda saiu. Siga-me foi tudo o que ele disse e então voltou para dentro. Seguindo pelos corredores, ele me levou até uma porta grande. Empurrando-a, ele deu um passo para o lado e fez sinal para que eu entrasse. Uma vez lá dentro, o guarda fechou a porta atrás de si. Eu podia ver os 3 líderes. Precisei de todas as minhas forças para não rir da cena. Os 3 estavam sentados em tronos de pedra, agindo de forma intimidadora. Contendo riso, avancei. Mas quando os 3 me viram, eles ficaram com olhares confusos. Ficando na frente dos 3, levantei minha mão direita e fiz um pequeno aceno dizendo. Ouvi dizer que você estava me procurando. Caio olhou para Aro e disse. Não pode ser ele. É só um garoto, e ainda por cima um ser humano. Consigo ouvir o coração dele. É verdade. Desde que Antuli partiu, ouvimos mais rumores sobre este homem, vindos de viajantes que passaram por Volterra, contando histórias de como este homem salvou a aldeia deles de uma grande doença. E se fosse ele, Antuli estaria aqui, disse Marcuse com sua voz grave e monótona. Ah, esse era o nome dele, eu disse, atraindo a atenção deles de volta para mim. O que você quer dizer? Caio perguntou com uma voz que parecia enojada só de falar comigo. Coloquei a bolsa no chão e a abri, agarrei a cabeça do líder vampiro e a puxei para fora. É ele? Pergunto em tom casual. Os 3 congelaram, sem dizer uma palavra. Não, talvez seja um dos outros, digo, jogando a cabeça por cima do ombro e puxando os outros 2. Este ou este, digo, levantando as 2 cabeças. Foi o primeiro, disse Aro, finalmente falando. Ah, aquele cara. A gente não teve um primeiro encontro muito legal, eu disse, jogando a cabeça dos outros 2 para trás. Vi um pequeno sorriso aparecer nos cantos da boca de Aros. Levantando-se, Aro se aproximou de mim e estendeu a mão em um sinal claro de aperto de mão. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele queria dar uma olhada dentro da cabeça velha. Não consegui conter o riso. De jeito nenhum eu o deixaria me tocar e ler minha mente. Os poderes de Aros lhe permitiam ler todos os pensamentos que alguém já teve. E eu não queria que ele soubesse como cheguei a este mundo, então apenas olhei para a mão dele e depois para ele novamente. Não vou apertar sua mão, eu disse, colocando as mãos atrás de mim. Seu amigo Antuli me contou tudo sobre os Volturi antes de eu arrancar a cabeça dele e menti. Aro franziu a testa, mas apenas por um segundo, antes de voltar a sorrir discretamente. O que é você? Caio perguntou. Apenas um humano muito forte e de vida longa, eu disse com um encolher de ombros. Ao dizer essas palavras, vi Aro olhar para trás e assentir, então senti uma sensação estranha tomar conta de mim. Virando-me para olhar para trás, vi uma jovem de cabelos castanhos e olhos vermelho-carmesim. Antes que eu pudesse pensar, a tela azul do meu sistema apareceu na minha frente com uma mensagem. Tentativa de interferência no sistema detectada. Defesa do sistema ativada. Carregando o novo programa de defesa do sistema. O sistema está carregando. Carregando. Concluído. Nova configuração do sistema ativada. Escudo mental. O escudo mental protegerá a mente do hospedeiro de qualquer interferência externa, como intrusão mental, leitura mental, manipulação mental, etc. Depois de ler a mensagem do sistema, tudo o que pude dizer foi: pontuação. Capítulo 9. Então, escudo mental é como o poder da Bela. Só que eu não consigo projetá-lo para os outros. Antes que eu pudesse continuar meu caminho de pensamento atual, Aero falou. Dê-me sua mão, ele disse em voz baixa. Virando-me para encará-lo, vi sua mão estendida e seu rosto sorridente. Esse saco de merda tentou forçar minha vontade e me fazer sua marionete, pensei. Senti a raiva fervilhar dentro de mim. Tentei contê-la, mas quanto mais eu a reprimia, mais ela crescia. Sem pensar, me movi. Passando rapidamente diante de Aro, agarrei-o pelo pescoço e o levantei do chão. Apertei até que rachaduras começaram a aparecer. O choque do que eu tinha acabado de fazer era evidente em seu rosto.
Você é burro? Perguntei, aproximando meu rosto de aros. Marcos e Caio se levantaram de seus tronos, prontos para me atacar quando falei. Qualquer um de vocês, digo a Marcos e Caio, então me viro para a moça atrás de mim. Mova-se e eu vou esmagar o pescoço dele e depois o do resto de vocês. Eles congelaram não querendo a morte de Aro. Vim aqui para ajudar você a acabar com o clã romeno. Não para me tornar sua marionete ou me juntar a você, digo, apertando o pescoço de Aro com mais força. Não gosto que você tente me forçar a me tornar um de vocês. Sou muito mais velho do que qualquer um de vocês, milhares de anos atrás. E não serei forçado ou manipulado a entrar na sua coleção. E se você mexer comigo eu vou acabar com todos vocês, eu digo com uma voz fria enquanto olho diretamente nos olhos de Aro. Eu podia ver o medo em seus olhos e sabia que tinha passado a mensagem. Para dar um toque extra à minha performance, joguei Aro direto no seu trono, dividindo-o em pedaços. Virando-me para a mulher atrás de mim, digo ainda com uma voz fria. E se você tentar isso de novo eu vou te enterrar vivo para você enlouquecer lentamente por falta de sangue. Olhando para os 3 líderes, eu digo. Voltarei a cada poucos anos e, quando chegar a hora, lutarei ao lado dos Volturi para nos livrarmos do clã romeno. E se você sequer olhar na minha direção para o lado errado, acabarei com os Volturi antes mesmo de começarem. Claro, eu estava mentindo pra caramba, torcendo para que eles não me empurrassem e atacassem. Mas felizmente, eles ficaram paralisados. Eu sabia que quando ficassem mais fortes provavelmente iriam querer vingança, mas quando isso acontecer, estarei pronto. Uma vez de pé, Aro olhou para mim e limpou o pó de pedra de suas roupas. Ainda com um olhar nervoso, Aro disse. Muito bem. Eu me virei para sair pelas portas enormes quando Aro falou. Qual o seu nome? Virando-me para ele eu disse. Adam então saiu da sala sem olhar para trás. Ponto de vista dos Volturi. Depois que Adam foi embora, Caio se virou para Aro e disse. Como isso foi possível? Eu conseguia ouvir o coração dele batendo. Ele é apenas um humano, mas tem habilidades que podem matar um vampiro. Não sei. Quando ele agarrou meu pescoço não consegui arrancar nenhuma informação dele. E Chelsea não conseguiu afetar sua lealdade e trazê-lo aos Volturi. Ele deve ter habilidades de proteção, disse Marcos enquanto olhava para o trono destruído. O que faremos sobre isso, Aro? Perguntou Caio, sentando-se novamente em seu trono. Vamos esperar e jogar limpo. E quando chegar a hora certa, ele poderá se juntar a nós ou nós o esmagaremos com nossa força. Ótimo, disse Caio com um sorriso maligno, recostando-se em seu trono. Pelos próximos séculos, viajei observando o mundo crescer. A cada poucos anos eu conversava com os Volturi, mas eles ainda estavam procurando por vampiros com habilidades fortes antes de começar a guerra com os romenos. Então, enquanto eles faziam isso, voltei para a China e continuei meus estudos de artes marciais. Nos últimos séculos, a população chinesa cresceu exponencialmente, levando a mais e maiores guerras e, como consequência, a mais estilos de luta. Viajando pela China, passei por uma pequena cabana de ferreiro. Percebi que ainda não tinha aprendido a forjar. Comprei a do velho que a possuía antes de mim. Paguei a ele um valor extra para me ensinar por alguns anos antes de ele se aposentar. Fiquei tão envolvido em aprender estilos de luta e outras coisas ao longo dos anos que ignorei completamente algo que pudesse me ajudar a fazer uma arma para quando eu lutasse contra o clã romeno. Acabei fazendo algo parecido com uma arma divina aos meus olhos. Levei mais de 300 anos para fazer. Claro, eu não fiz apenas uma espada por 300 anos seguidos. Eu fiz pausas e criei outras espadas ou armas. Aprendendo coisas novas enquanto as construía e usando o que aprendi para me ajudar a fazer minha espada. Eu também viajava para o oeste a cada poucas décadas para ver se os Volturi já estavam prontos, mas claro, eles estavam muito ocupados com questões políticas ou ainda procurando vampiros com habilidades especiais. A espada que fiz era de tamanho médio e tinha a aparência do gládio romano. A única diferença é que era mais grossa do que uma lâmina comum. Dobrei o metal mais de 40 vezes, o que me deu milhões de camadas de metal na espada. Isso deu à lâmina uma aparência de damasco e era tão dura quanto titânio. A lâmina de uma katana só é dobrada de 10 a 20 vezes, o que a torna incrivelmente dura e durável. E eu simplesmente a dobrei usando minha força insana para martelar e moldar a lâmina. Tive que reiniciar centenas de vezes, mas isso é ferreiro para você. Um erro e você pode arruinar tudo. Também gastei algumas centenas de martelos no processo. Depois de fazer a lâmina, testei-a cortando árvores inteiras com um só golpe e descobri que as pedras se saíram da mesma forma que as árvores. Dizer que eu estava animado seria pouco. Finalmente tenho uma lâmina que pode causar dano a vampiros. Depois de testar minha lâmina em árvores e pedras grandes, decidi colocá-la à prova de verdade. Contra um vampiro. Então fui para o oeste para a Romênia. Ano 440 a.C. Uma vez nas terras do Coven romeno, não era difícil encontrar um vampiro. Eles caminhavam a céu aberto, deixando as pessoas os verem brilhar, sem medo de que qualquer coisa pudesse matá-los ou feri-los. Em uma pequena vila próxima às suas terras, vi um vampiro mais baixo, com cabelos pretos curtos e olhos vermelhos brilhantes. Sua pele brilhava ao sol para todos verem. Eu usava uma capa marrom cobrindo minha cabeça com um capuz, parecendo um monge. A capa longa também escondia minha espada já desembainhada, o que me permitia chegar bem perto dele e atacar. Agindo rápido, balancei a espada. Com um estrondo alto, minha espada atingiu seu pescoço. Faíscas voaram quando minha lâmina cortou o vampiro. O vampiro nem sequer soube que morreu.
Tudo isso aconteceu em menos de um segundo. A maioria das pessoas na rua nem me viu cortar a cabeça dele. Tudo que viram foi a cabeça do vampiro cair. Agora que eu tinha uma arma utilizável contra vampiros, tudo que eu podia fazer era esperar. Então eu fiz. Construindo uma pequena casa no que viria a ser a Espanha, comecei a cultivar. Cultivei plantações e criei algumas vacas para carne. Levei uma vida normal por um tempo. E relaxei pensando no que aconteceria quando os personagens principais começassem a aparecer. Capítulo 10. Ano, 400 a.C. Anos no mundo, 3.600 anos, 4 meses e 16 dias. Nome, Adam Anthony Gray. Idade 18 imortal, 3.618 anos. Altura menos 1,90 metros. Habilidades do sistema, escudo mental. Assim que me cansei da vida pacífica, decidi ir para Roma. Nos últimos séculos, Roma começou a conquistar terras no que viria a se tornar a Itália e a crescer. Sabendo quão poderosa Roma se tornaria, decidi começar a ganhar um bom dinheiro. Então, depois de colocar meus pertences em uma carroça, rumei para o sul, em direção a Roma. Quanto mais me aproximava de Roma, mais via as terras florescentes, cheias de fazendeiros e plantações. Quando a cidade apareceu, fiquei surpreso. Os templos dos deuses e só o número de edifícios era incrível de ver. Ao chegar à parte mais populosa da cidade, não consegui parar de olhar para todos os lados, absorvendo a atmosfera alegre dos cidadãos. Quando viajei para Roma, tive uma ideia de como ganhar a vida em Roma. Claro, eu tinha um monte de ouro na minha carroça, mas isso não duraria para sempre, então decidi me tornar um ferreiro. Demorei alguns dias para encontrar um ferreiro disposto a me vender a oficina e as ferramentas, mas ele só estava disposto a vender por um preço absurdo. Mas eu voltaria a tempo, e eu tinha muito disso. A loja ficava em uma boa área comercial e tinha bastante movimento de pessoas. Então não fiquei muito chateado com a perda do ouro. Depois que assumi a loja, comecei a fabricar ferramentas e armas para vender, produzindo-as a uma velocidade incrível. Os negócios foram lentos nos primeiros anos, produzindo apenas ferramentas agrícolas para fazendeiros ou ferramentas para artesãos. Mas finalmente um soldado entrou na minha loja para ver se eu conseguiria consertar sua espada muito amassada. A espada parecia ter sido usada em batalha, então perguntei. Viu alguma luta? Perguntei, pegando a lâmina de sua mão. Sim, os gauleses do norte estão avançando para o sul. Minha patrulha encontrou um grupo deles bem dentro das nossas fronteiras. Meu palpite é que eles vão atacar em breve, então eu queria consertar minha espada antes que isso aconteça. Só por precaução, disse o soldado, coçando a cabeça, cansado. Bem, não podemos deixar um soldado romano entrar em batalha com uma espada dessas, digo, olhando para a espada muito amassada. Quanto tempo até você conseguir consertar isso? Ele me perguntou. Posso terminar isso no começo da tarde, digo a ele. Mas são só algumas horas. A maioria dos ferreiros leva dias, perguntou o soldado com uma voz confusa, mas feliz. Sim, a maioria dos ferreiros levaria tanto tempo, mas eu não sou um deles, digo, sorrindo para o soldado. Quanto isso vai me custar? Perguntou o soldado. Eu farei isso por 7 bronzes. O soldado só ficou mais confuso. Mas os outros ferreiros fazem isso por 10 ou mais bronzes. Como eu disse, não sou como os outros ferreiros. Claro, eu não estava fazendo isso para ir à falência. Eu estava fazendo isso para que ele fosse contar aos amigos militares que existe um ferreiro que faz um trabalho bom e rápido por um preço menor. Consertar a espada dele levaria no máximo 1 hora. Para a maioria dos ferreiros levaria várias horas, então eles cobravam mais pelo tempo que levaria para consertar suas lâminas e pelo material necessário para isso. Quando os amigos dele vierem, vou cobrar 8 ou 9 moedas de bronze por coisas que me levariam 1 hora. Isso me dá um bom lucro por 1 hora de trabalho. E funcionou. Antes que eu percebesse, eu tinha mais trabalho do que podia dar conta. Acabei contratando pessoas para trabalhar na frente da minha loja enquanto eu trabalhava duro nos fundos. Mas mesmo assim eu estava ficando sobrecarregado. Então contratei alguns aprendizes, ensinando-os a forjar. É claro que eles não conseguiam fazer tanto quanto eu, mas se tornaram muito habilidosos. O lado bom de tudo isso era que eu estava ganhando um bom dinheiro. Isso me permitia comprar mais lojas. E mandava aqueles ferreiros para as minhas lojas. Eu ficava com apenas 10% das vendas deles. Em 30 anos, eu tinha mais de 10 oficinas de ferreiro. Infelizmente, Roma foi tomada pelos gauleses por 7 meses. Eles massacraram muitos inocentes e roubaram tudo que não estava preso. Enquanto Roma queimava pela primeira vez, usei minha oficina principal para esconder civis, meus ferreiros e suas famílias, enquanto matava qualquer soldado gaulês que tentasse entrar. Só depois de matar mais de 100 soldados com facilidade é que eles finalmente me deixaram em paz. Depois que os gauleses foram derrotados e abandonados, Roma começou a se reconstruir, e eu também. A maioria das minhas lojas ainda estava intacta, mas foram saqueadas em busca de armas ou ferramentas que estavam dentro delas. Mas eu poderia comprar e reconstruir, porque o que mais eu poderia fazer? Depois de alguns meses, os negócios começaram a crescer exponencialmente. Como eu e meus ferreiros éramos alguns dos únicos ferreiros vivos em Roma, todos os outros morreram ou fugiram e ainda não retornaram, deixando um vácuo para armas ou ferramentas que eu estava mais do que feliz em preencher. Em apenas alguns anos as coisas voltaram ao normal. E mais uma vez eu estava ganhando mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele, então comecei a comprar mais coisas. Porque a melhor maneira de ganhar mais dinheiro é comprar coisas que podem te render mais dinheiro. É matemática simples.
Então comecei a comprar cerâmica. Esses lugares faziam todo tipo de coisa, desde tigelas, xícaras, pratos até peças decorativas para os ricos. Meus produtos mais vendidos eram telhas e casas. Depois comecei a comprar terras. Muitas terras. Claro, tive que subornar muitos funcionários para fazer isso. Mas, contanto que recebessem o suficiente, não tinham problema em fazer o que eu pedia. Assim que conseguisse a terra, compraria escravos e os libertaria, pagando-os para trabalhar na minha terra. Também construí casas para eles viverem. Trabalhadores felizes, vida feliz, e trabalhadores mais esforçados para ganhar mais dinheiro. A maior parte das minhas terras era para plantações regulares, mas também paguei pessoas para começarem um grande vinhedo. Tudo isso aconteceu ao longo de 100 anos. Por volta dos 40 anos, comecei a contratar pessoas para fazer coisas para mim, para que eu não precisasse dar as caras e deixar as pessoas curiosas sobre o porquê de eu não envelhecer. A última coisa que preciso é que as pessoas pensem que sou um deus ou algo assim. Ao longo desses 100 anos, fiz um acordo com o Senado romano para me tornar o único fornecedor de armas e armaduras para o exército romano. Gastei uma grande quantia de dinheiro para subornar membros com grande poder para isso. Criei as primeiras fábricas improvisadas para fazer isso. Construí uma fundição enorme. E realmente enorme mesmo. Tinha mais de 1000 trabalhadores, todos num prédio enorme. Em uma extremidade, o minério entrava e era derretido em barras. Uma vez prontas, as barras eram movidas para os ferreiros. Os ferreiros foram separados em diferentes grupos. Um grupo fez a espada, outro fez as pontas de lança e, por fim, um fez a armadura. Os ferreiros que fabricavam as armas as fabricavam enquanto tinham aprendizes, o que me dava mais ferreiros para contratar quando eles aprendessem a forjar. Isso me permitia crescer ainda mais. Depois de terminarem de usar as espadas, elas iam até os amoladores, que usavam limas ou pedras de amolar para afiar as espadas ou pontas de lança. As bainhas para as espadas foram feitas por outros e eu comprei as bainhas deles em grandes quantidades para as espadas. De vez em quando, eles tentavam me fazer pagar uma fortuna pelas bainhas porque sabiam que eu estava ganhando muito dinheiro. Mas toda vez que eles faziam isso, tudo o que eu tinha que fazer era ir até meus bons amigos no Senado e dizer a eles que o exército deles não teria bainhas para suas espadas porque os fabricantes de bainha estavam me cobrando os olhos da cara por uma bainha, me fazendo perder dinheiro que eu poderia usar para fazer doações a eles. É incrível ver até onde as autoridades chegam só por dinheiro. Um dos fabricantes de bainhas que me enganou foi preso por violar a lei porque estava interferindo no exército romano, impedindo-os de obter suas armas. Depois de algumas vezes que isso aconteceu, ninguém estava disposto a me enganar. Depois que se tornou lei que todos os homens deveriam se alistar no exército romano, eu tinha um fluxo constante de dinheiro. Mesmo tendo que pagar aos meus trabalhadores salários acima da média, eu ainda ganhava quantias absurdas de dinheiro. Ao longo dos próximos séculos, tornei-me o homem mais rico de Roma. Comprei várias pedreiras de onde Roma extraía as pedras para os aquedutos, ou para seus enormes coliseus, ou para casas, o que me deixou ainda mais rico. Mas ainda assim, a cada poucos anos, eu ia para o norte para ver como estavam os Volturi. Surpreendentemente, eles começaram a encontrar vampiros com habilidades. Nada incrível, apenas alguns com habilidades baseadas em força, mas ainda assim era um começo. Eu sabia que Jane e seu irmão foram os que deram vantagem aos Volturi quando eles lutaram contra os romanos e que eles não seriam transformados até o ano 900 depois de Cristo. Então isso me deu um período de tempo em que os Volturi atacariam os romanos, e finalmente acabar com o governo deles. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.